Bom dia, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Hoje é sábado, dia 25 de julho, e eu tô aqui para mais uma leitura do meu baralho conselheiro, para ver qual que vai ser a mensagem que ele tem pra gente hoje. Turma, muito obrigada por todos os likes, por todos os comentários. Pessoal do YouTube, já deixa aqui o seu like para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, tá bom? E vamos lá então, turma. Pensa aí no que você quer, qual que é a direção que você tá precisando. Eu não sei o que você tá passando, mas o meu baralho sabe. Então vamos cortar aqui as cartas. Vamos ver o que ele vai falar pra gente essa manhã. Vamos ver então aqui, turma, qual cartinha que vai sair hoje? Bora lá? Vamos ver aqui. Essa daqui. Deixa eu ver aqui. Deixe sua sabedoria interior emergir, eliminando traumas vividos no passado. Elimine o auto-martírio. Bom, bem forte, né, turma, essa mensagem aqui. Porque a nossa vida, ela é um acúmulo de experiências. E muitas vezes, tudo aquilo que a gente viveu no passado pode trazer na nossa vida no presente muitos problemas, muitos traumas que muitas vezes podem acabar nos paralisando. Só que ao mesmo tempo que a gente passa por experiências que a gente considera traumáticas, a gente sempre tira um aprendizado delas, ou pelo menos a gente deveria tirar. E esse conjunto de aprendizados, eles vão formando aí a nossa biblioteca de sentimentos, né, e de ferramentas para lidar com as coisas da vida. E a priori, isso aí é a nossa sabedoria. Tudo aquilo pelo que a gente passa ao longo da nossa vida e a maneira como a gente reage a essas coisas vão nos trazendo um certo tipo de conhecimento em relação a esse tipo de situação, independente de ser uma situação amorosa, ou no trabalho, ou no âmbito familiar. Então, ao mesmo tempo, ao passo que muitas vezes a gente pode sim ter passado por experiências traumáticas, a gente com certeza tirou uma lição delas, a gente aprendeu alguma coisa com elas. E muitas das vezes a gente acaba valorizando muito mais o trauma do que o aprendizado. E é aí que entra o auto-martírio, porque a gente se coloca numa situação de vítima e fica se martirizando pelas coisas pelas quais nós passamos, naquela situação de que, eu sou o coitado da história. Amadurecer significa entender que toda má experiência ou todo trauma traz um aprendizado e que esse aprendizado ele deve suprimir o medo, porque muitas vezes, por exemplo, você sofre um acidente de carro porque você estava desatento e isso te causa um trauma. Existem duas situações: ou a pessoa nunca mais vai dirigir porque vai ficar com medo de dirigir, ou a pessoa vai entender que quando ela está na direção, ela não pode estar desatenta, mas ela vai seguir dirigindo. Então, o correto seria o quê? Você aprender que você tem que estar atento quando você está dirigindo, para que outros acidentes sejam evitados. Mas muitas vezes, o que a gente faz quando a gente passa por um trauma? A gente simplesmente deixa de viver novamente aquelas situações porque a gente tem medo de que aquilo aconteça novamente. Então, o que a nossa cartinha aqui diz é: deixa a sua sabedoria interior emergir. Então, todo um conjunto, né, de emoções, de pensamentos, de aprendizagem que a gente vem carregando ao longo da nossa vida,
deveria, a princípio, nos dar condições de superar essas adversidades e esses traumas e nos fazer compreender que nós podemos sim viver um outro amor, fazer uma outra viagem, voltar a dirigir, sem que as mesmas coisas se repitam. Por quê? Porque nós crescemos, porque nós amadurecemos, porque nós aprendemos alguma coisa com aquela situação que já passou. Então, ao invés de deixar de viver, ao invés de se matar em vida e deixar de sentir e deixar de ter novas experiências por medo, a gente tem que aprender a buscar dentro de nós as ferramentas para evitar que o mesmo problema ocorra. E isso é amadurecer. Justamente porque você faz uma receita de bolo. A primeira vez a receita dá errado, porque você esqueceu de colocar o fermento, ou porque você não bateu o tempo suficiente. Então, através da observação, né, daquilo que deu errado, você vai praticar outra vez. E quanto mais vezes você faz, melhor é o resultado. Então, a solução não é você deixar de viver as experiências, mas é todas as vezes que você tiver que viver uma situação pela qual você já passou traumaticamente, é você perceber o que precisa ser mudado para que daquela vez você não sofra as mesmas coisas. E você sair da posição de vítima, né? Você deixar o vitimismo de lado e o automartírio, que é quando você se autoculpa, porque a vitimização é quando você culpa outra pessoa pelas suas mazelas, pelas suas desgraças. E o automartírio é quando você fica se culpando das coisas que aconteceram. Eu acho que traumas, né, e experiências ruins fazem parte do viver, fazem parte da maturidade, fazem parte do aprendizado. Então, não cabe em nenhum momento nem a vitimização, nem o automartírio, mas a análise do que foi feito, como foi feito e as consequências que aquilo trouxe para a gente. A partir do momento que a gente começa a extrair das nossas experiências, por piores que elas tenham sido, um aprendizado, e a gente entende o que aquela situação em que nós nos colocamos nos traz de bom para que a gente possa se modificar, a gente começa a entender o sentido da vida e a gente começa um caminho de elevação espiritual e de autoconhecimento. Porque hoje em dia as pessoas vivem muito distraídas, elas simplesmente vão levando a vida e elas vão se desviando das coisas que já lhes causaram dor, sem entender que a dor faz parte do aprendizado e que tudo aquilo que nos é colocado em nossa vida não é à toa, é para ser vivido e para nos trazer uma lição, mas não para que a gente simplesmente ignore aquele tipo de situação e deixe de viver novamente aquele tipo de situação, mas para que a gente aprenda como viver aquela situação da melhor maneira possível. Então, esse é o meu recado, é a minha mensagem e do meu baralho conselheiro para você nessa manhã de sábado. Um grande abraço e até amanhã.